Bem-vindos a mais um tutorial. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. A primeira coisa que nós vamos fazer é montar 46 pontos na agulha. Desses 46 pontos, 2 pontos vão ser pontos de borda. Se você não quiser ponto de borda, pode fazer 44 pontinhos. Eu vou começar a trabalhar o ponto barra 1 por 1, mas você pode fazer o ponto barra 2 por 2 também, fica bem bonito. Eu vou mostrar para vocês como é que faz o ponto de borda, tá? É super simples. Você vai simplesmente tirar um ponto da agulha sem fazer. Como eu vou fazer esse ponto barra em tricô do outro lado, eu vou passar a linha assim para frente, tá? Então, eu tiro esse pontinho aqui. E vou trabalhar o ponto seguinte em tricô. E vou seguindo fazendo um ponto malha. E um ponto em tricô. E quando eu chegar lá no final, eu vou tirar aquele pontinho lá sem fazer. Aqui vou terminar com um ponto em malha. Eu passo a agulha pra frente, agulha não, a linha pra frente, e vou tirar esse pontinho aqui sem fazer. Agora, nós vamos virar. E esse pontinho de borda aqui, eu vou pegar ele em tricô. Aqui o meu ponto malha. E aqui tá o ponto de borda lá da outra carreira, no início. Trabalho ele em tricô. E agora, virando o trabalho, já deixo a linha aqui pra frente, tá? Vou tirar esse pontinho aqui sem fazer. Vou trabalhar o pontinho em tricô. E a mesma coisa nós vamos fazer lá no final. Tirar um pontinho sem fazer. E esse é o nosso ponto de borda. Super simples. Nós vamos fazer essa barra aqui até nós termos uns 5 centímetros mais ou menos de largura. Ou se você quiser, você pode fazer um pouco menos ou um pouco mais. Para esse modelo. E fiz aqui, então, 5 centímetros de barra. Agora, eu vou trabalhar em pontos malha como ponto principal. Bom, eu vou continuar fazendo esse ponto de borda, tá, gente? Aliás, ele é feito até o final do trabalho. Vou seguir aqui fazendo os pontos malha. Eu vou seguir tricotando, mas eu vou trocar de cor, tá, gente? Porque a minha bolinha tá super pequenininha. E eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês também como fazer a troca de cores, se você quiser aprender. Para colocar outra cor aqui, eu vou fazer parecido com o que eu faço no crochê. Eu vou só
adicionar essa linha aqui. Continuar com um pontinho de borda. E vamos colocar a linha aqui. E trabalhar os pontinhos em malha. Vou dar uma torcidinha aqui, para não escapar facilmente. E fazer os pontos em malha. Daí, quando eu voltar aqui, daí eu vou fazer a amarração para esse fio aqui não se soltar. Cheguei aqui no meu pontinho onde eu troquei o fio. E eu vou fazer um nozinho. Bom, a troca aqui é simples. Nós vamos continuar o mesmo processo de fazer o ponto de borda, tiramos ponto sem fazer, e a linha que nós vamos utilizar, nós passamos para frente. Para fazermos o calcanhar, vai ser bem simples, nós só precisamos ficar atentos à quantidade de pontos. Vamos fazer o ponto de borda, né? Tirar o pontinho sem fazer aqui. E trabalhar apenas os 13 primeiros pontos malha. Feitos 13, viramos e vamos trabalhar os pontos em tricô, que serão 14. Vamos virar o trabalho. Tiro um pontinho sem fazer e vou fazer 12 pontos em malha. E trabalho 13 pontos tricô. Vamos virar de novo. Um ponto sem fazer. E vamos trabalhar 11 pontos em malha. E nós vamos fazendo esse esquema. Cada vez que nós estivermos no lado do ponto malha, nós vamos trabalhar um malha a menos. Agora, se eu fiz os 11 malha aqui atrás, então vão ser 12 pontos tricô, contando com um pontinho de borda. E nós vamos pegando esse um malha, trabalhando um malha a menos, até nós ficarmos com 5 pontos malha.
Agora aqui já estou trabalhando os 5 pontos malha. 5. Virar. Trabalhar os 6 tricô. E está assim o calcanhar. Vocês podem ver como foi aumentando. E agora, nós vamos trabalhar normalmente. Trabalhamos toda essa carreira em ponto malha. Agora vamos virar o trabalho e fazer o outro lado do calcanhar. Esse lado aqui é praticamente igual ao outro lado que nós acabamos de fazer. Só que desse lado aqui, nós vamos trabalhar pontos tricô a menos. Então, aqui eu faço o ponto de borda e mais 13 pontos tricô. Treze pontos tricô, viro e vou fazer 14 pontos meia. Nós vamos seguir esse esquema desse lado do calcanhar igual do outro lado, sempre trabalhando um ponto tricô a menos depois do ponto de borda, até nós ficarmos com 5 pontos tricô depois do ponto de borda. Depois de fazer a outra parte do calcanhar, que é a parte do lado tricô, nós vamos trabalhar todo o restante em tricô até o outro lado, para seguirmos então com o tamanho do nosso pé. E para fazer essa parte do pé, então, é a mais simples de todas, é só você medir em uma meia sua mesmo, ou então é medido no seu próprio pé, para não ter erro. Aqui o meu pé, que é super pequeno, vai dar uns 15, 16 centímetros mais ou menos. Para fazer a ponta da meia, a ponta do pé, nós apenas vamos fazer diminuições, sempre do lado avesso. No outro lado, eu vou trabalhar sem as diminuições, só vou fazer os pontos em meia e diminuo de novo só no lado avesso.
Ok. E aqui eu ainda não vou tirar da agulha, tá? Vou costurar a minha meia com uma agulha de crochê. Aqui eu vou utilizar a agulha 3,5 também de crochê para costurar. Fiz a costura aqui, terminei, fiz tudo em ponto baixíssimo. Dá pra ver os nozinhos aqui porque eu utilizei restos de linha, tá? Agora vamos virar do avesso. Ou melhor, vamos virar o lado certo, né? E assim que ficou a meia. Claro que se você utilizar um fio mais fininho, vai ficar ainda mais delicado a meia. E agora eu vou mostrar a parte do bordado, que não é necessário, mas como eu tô usando um resto de linha e eu tenho o pé dessa outra cor aqui, vai ficar bem descasado, não vai parecer um par de meias, né? Eu vou fazer um detalhezinho da mesma cor que eu utilizei aqui. Vou colocar um coraçãozinho cor-de-rosa. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer isso, mas vou colocar em time-lapse. Obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar o seu joinha, ativar o sininho e se inscrever no meu canal.